eu sei, eu percebo no Espírito o quão grandes coisas Deus tem para a nossa igreja. Você sabe, Deus tem coisas muito grandes para nós nessa cidade. Deus quer que nós venhamos a romper a barreira dos 3.000 membros. O Senhor quer que líderes sejam levantados. O Senhor quer alcançar bairros. O Senhor quer alcançar novas vidas. Sabe, Deus quer fazer uma obra tão poderosa no nosso meio. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu percebo isso. Eu não sei se você tem essa expectativa ou percebeu ela ainda, mas esse é o desejo de Deus. Mas você sabe, estava orando e meditando, o Senhor trouxe algo no meu coração, para que nós possamos experimentar de tudo que Deus tem para nós, das grandes coisas que Deus tem para nós. Nós precisamos ter revelação da graça de Deus, porque somente a graça vai conseguir abrir os nossos olhos plenamente, para que nós possamos crescer, romper, avançar. E você percebe que quando você conversa com alguns irmãos, quando você ouve ali no meio da vida da igreja, você percebe muitos irmãos que acham que conhecem a graça, mas na verdade eles não conhecem a graça ainda. Nem aqueles que falam assim: pastor, estamos na graça, vamos fazer mais nada. E nem aqueles que falam assim: pastor, estamos na graça, mas tem um monte de irmão que não está vivendo. Você percebe que a graça ainda é uma mensagem como prosperidade, como vida conjugal. Parece que não há revelação. E você sabe o que é importante? Lá em Marcos capítulo 2, versículo 22. O Senhor fala algo que é muito importante para nós. Marcos capítulo 2, versículo 22. Glória a Deus. Se puder projetar, os irmãos acompanharem. Diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Olha para cá. A graça, ela é como esse vinho que é novo, mas ela não pode ser mantida num odre velho. O que é o odre velho? É a mentalidade da lei, é a prática da lei, é você às vezes ainda viver enraizado naquela mensagem, com base nos princípios dela. Então quando o Senhor quer liberar de um crescimento, de um fluir, o Senhor quer nos levar, não adianta apenas fazer algo correto, é necessário crer corretamente. Porque toda atitude, toda prática, toda ação, ela é fruto de uma crença. Então não adianta nada nós fazermos coisas novas, inventarmos muitas coisas, porque no fundo nós vamos voltar às velhas. Por quê? Porque na verdade a maneira que nós cremos, então nós precisamos renovar o nosso odre. O nosso coração precisa ser esvaziado da lei, esvaziado da mentalidade de condenação, da mentalidade de justiça própria. E o nosso coração precisa ser cheio da graça de Deus. Diga amém por isso. E eu queria mostrar para você essa noite como você possa perceber na sua vida como que é a mentalidade da lei, a prática da lei e a prática da graça. O Senhor essa noite Ele quer abrir os seus olhos para que você perceba que o quão melhor é viver na graça, o quão preciosa é a graça, e que você perceba o quão diferente é a atitude, a vida daqueles que creem na graça. Quantos estão abertos para ouvir? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora, para nós entendermos a maneira que Deus faz, a primeira coisa que nós temos que entender é a maneira que Deus escolheu relacionar conosco. A maneira que Deus escolheu se relacionar conosco foi por meio de alianças. O Senhor, na Bíblia existem várias alianças. Existe a aliança abraâmica que Deus fez com Abraão. Existe Abraão ali que Deus fez com Noé. Mas existem duas alianças principais na Bíblia. Quem sabe quais são? As duas principais alianças da Bíblia. Quais são? Qual? Glória a Deus, irmãos. Diga velha aliança. Diga bem forte, velha aliança e nova aliança. Essas duas alianças, elas são centrais ali na Bíblia. Elas estão muito claras. Existe a velha aliança representada pela lei e existe a nova aliança representada pela graça. Deus se relaciona por meio de aliança. Mas pastor, o que é uma aliança?
Aliança é quando duas partes se reúnem, firmam um compromisso e a partir de agora eles vão viver por base nisso. Então Deus, Ele estabeleceu uma aliança conosco, nos chamou para participar dessa aliança e Ele colocou os termos. Então Deus é um Deus de aliança. Olha para cá, nós ensinamos também isso no curso de casais. Deus trabalha com aliança, não com contrato. Qual que é a diferença de uma aliança e de um contrato? Contrato é o seguinte: eu quero construir uma casa, e então eu chamo ali, né, a empresa, a empreiteira que vai construir aquela casa, e eu falo para ela o seguinte: olha, eu quero uma casa. Nós então sentamos, negociamos o valor, os prazos, o tempo, e então no final nós firmamos um contrato. Eu quero a casa, aquela empreiteira quer o dinheiro. Então nós decidimos os termos ali. Só que o que o contrato fala? O contrato diz o seguinte: se eu não receber a minha casa, eu não preciso pagar o dinheiro. E se eu também não pagar, aquela pessoa não precisa me entregar a casa. Ou seja, uma das partes pode quebrar. Contrato é assim. Mas eu vou dizer algo para você: Deus não trabalha com contrato, Deus trabalha com uma aliança. Então por que Deus trabalha com aliança? Porque mesmo que você não cumpra a sua parte, Deus vai cumprir a parte dele. Na aliança não é apenas um contrato que um desfaz. Na aliança não, Deus é fiel, Ele permanece fiel e Ele vai cumprir a sua palavra. Diga amém. Então nós temos que entender. Só que uma vez que nós entendemos a diferença e Deus vai permanecer fiel naquilo que Ele falou, a pergunta é: sobre qual aliança você quer viver? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual aliança você quer viver? Qual aliança nós queremos viver? E isso é chave, porque nós vamos entender, basicamente, nós precisamos escolher uma aliança. Você precisa escolher a maneira que você quer se relacionar com Deus, porque Deus odeia mistura. Se você for olhar na palavra, Deus diz: seja frio ou seja quente, porque o morno eu vou vomitar. O Senhor não aceita. Se nós vemos o livro de Gálatas, o Senhor diz que é horrível a mistura de alianças. Se você vive em uma, vive em outra, crê numa parte de uma, crê na parte de outra, isso é horrível para Deus. Nós precisamos escolher uma e ver, se relacionar com Deus. Mas a vontade de Deus, eu já te digo antes, é que você se relacione com base na nova aliança. E nós vamos ver isso porque essa noite. Agora, qual que é a principal diferença entre a nova aliança e a velha aliança? Qual que é das principais diferenças entre a lei e a graça? E que isso seja claro no seu coração, porque quando eu falo que o Espírito Santo te revele. Eu estou falando longe do microfone, tá, os irmãos no fundo estão me ouvindo bem? Aumenta um pouquinho do meu retorno aqui, só um pouquinho. Acho que eu estou forçando aqui, porque... Então, que você perceba... pode abaixar um pouco agora. Oi, aleluia. Glória a Deus, som, tá bem. Então, que você perceba? Que o Espírito Santo te mostre para você, mostre para nós, que muitas vezes nós temos falado que estamos na graça, mas nós temos vivido como estamos na lei. E se nós vivemos como aqueles que estão na lei, nós vamos experimentar as coisas que estão na lei. Mas não é isso que Deus tem para nós. A diferença principal entre a lei e a graça é porque na lei você recebe de Deus mediante aquilo que você faz. A lei exige justiça. A lei é baseado, você é aprovado diante de Deus por base nas suas obras. Na lei você se relaciona com Deus com base no seu mérito. Por quê? Porque a lei depende de você. A lei depende do que você faz. A lei está baseada se você consegue ou não guardar os mandamentos. E você vai ser abençoado se você cumprir. Projeta para mim Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tende cuidado de guardar todos os mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre as nações da terra. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então olha para cá, quando a lei dizia,
você tem que ouvir e guardar todos os mandamentos. Se você guardar, se você seguir, se você obedecer, a Bíblia diz, sobre ti virão e te alcançarão essas bênçãos. E quais são? A Bíblia diz que bendito vai ser o seu fruto do seu ventre. Bendito vão ser os seus filhos, os filhos dos seus filhos, vão ser os seus animais, vão ser abençoados, até o seu cachorro vai ser abençoado. E até o filhote do seu cachorro vai ser abençoado. A lei dizia o que? Nos capítulos seguintes, nos versículos seguintes, que você vai ser próspero, os céus vão estar abertos sobre você. A Bíblia diz que tudo que você colocar nas suas mãos, você vai prosperar. Então existe uma lista de bênçãos, que você vai ser cabeça, você não vai ser cauda. Se você guardar os mandamentos, você vai ser totalmente abençoado. Só que tem um grande problema. A lei de Moisés era composta de 10 mandamentos e mais 603 leis. Se você somar das 613 leis, se você conseguir guardar essas leis, se você conseguir cumprir todas elas, você é abençoado. Quantos dizem amém? Misericórdia. Porque se você já ouvindo não percebeu, quem consegue guardar e cumprir tudo isso? Você sabe, as leis regiam o seu relacionamento, o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento do homem com as pessoas do seu lado. Ele regia os rituais, o comportamento da pessoa na sociedade. A lei era extremamente pesada, era boa, agradável, porque mostrava o caráter de Deus, mas era impossível algum homem cumprir 603, e pior, porque a Bíblia dizia que você tinha que guardar todos. Então preste atenção, se você quiser viver pela lei, você vai ter que ser perfeito. Perfeito diante de Deus. Se você quiser ser aprovado diante de Deus pelo que você faz, você tem que fazer tudo perfeito. Desde liderar, desde estar na sua cela, desde o relacionamento com a sua esposa, desde tudo você vai ter que ser perfeito. Então, vamos imaginar que essa semana você trabalhou muito. Foi um exemplo no seu trabalho. Na célula você participou, não faltou oração, veio no culto, leu a Bíblia, até jejuou 2 vezes na semana. Você fez tudo certinho, mas vamos imaginar que você é casado, e você é homem, e você está ali, vai ter um compromisso, um jantar no sábado na sua empresa, muito importante, e você está ali pronto, nem aquela correria, e a sua esposa está se arrumando, e aí então você já está atrasado, e você apressa ela, e ela está demorando demais, e aí então ela sai do quarto, você já está ali, né, estressado, porque você quer sair logo, e ela vira para você e fala o seguinte: amor, eu estou bonita. Você nem enxergou a cor da roupa dela, mas o que você falou? Você está linda, meu amor, vamos logo. Ou seja, você pode ter sido uma boa pessoa durante toda a semana, mas você acabou de mentir. Porque você nem viu, né? Não é porque ela estava bonita, né, pastora? É porque você nem olhou, você falou da boca para fora. O que acontece? Você quebrou a lei. Se você, Tiago 2,8 diz que se você tropeçar em um mandamento, você é réu de todos. Ou seja, naquele momento você perdeu. E isso envolve várias situações. Um dos mandamentos diz que você que você não possa cobiçar. Ou seja, tem coisas que nem as pessoas vão ver, são Deus que vai ver o seu coração. Então presta atenção, irmãos, olha para cá, viver segundo a velha aliança é impossível. É impossível, é impossível você ser perfeito, é impossível você conseguir fazer tudo corretamente. O problema é que muitas pessoas, lá no versículo 15, Deuteronômio 28, 15, diz o seguinte: aleluia. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do teu Senhor, do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então qual que é o problema da lei? O problema é que se você for bom, você vai ser aprovado, mas se você não for, as maldições vão te alcançar. E por incrível que pareça, a lista de maldições é muito maior do que as de bênção. Sobre ti te virão
várias enfermidades. Sobre ti, você vai ser maldito na cidade, você vai ser maldito no campo. Maldito vão ser seus filhos e os filhos dos seus filhos. Maldito vão ser os seus animais, maldito vai ser o seu cachorro e até o filhote do seu cachorro. Tudo vai ser maldito. Por quê? Porque a lei era impossível de se cumprir. Então o Senhor já estava mostrando que o homem seria incapaz. O alvo de Deus mostrar a lei era de mostrar que o homem era impossível sozinho de agradar a Deus, e ele clamasse a Deus por sua graça. Agora olha para cá, a graça de Deus é diferente. A lei exige justiça, mas a graça concede justiça. A lei você é aprovado pelo que você faz, mas a graça você é aprovado pelo que Cristo fez. A graça de Deus, elas nos mostram Deus dando tudo para nós, porque sozinho nós seríamos incapazes de conquistar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Talvez eu falando isso, você fala, pastor, mas eu percebo isso. Eu sei, mas eu quero te mostrar alguns sinais de que às vezes nós estamos na aliança errada. Primeiro sinal deles, aqueles que estão na lei, eles vão ter uma fé inconstante. Mas aqueles que estão na graça, eles vão ter uma fé sobrenatural. Por quê? Porque se a lei depende do que você faz para ser aprovado diante de Deus, o tempo todo você vai olhar para você. A lei, você tinha que guardar os mandamentos. Então se você guardasse, você seria abençoado. Então o tempo todo você teria que olhar. Então você acordava de manhã, e às vezes você fala, meu Deus, eu preciso, o que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer? Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso visitar, eu preciso fazer isso, eu preciso. E você começa a olhar para você e olhar para a sua vida, e você enxerga. Só que tem uma coisa, na semana que você ora, lê a Bíblia, que você faz, que você flui, que você é bom com a sua esposa, bom com o seu marido, bom com seus pais, agradável aos irmãos, o que você faz? Você tem fé. E você começa a orar. Meu cônjuge vai se converter, meus pais vão se converter, minha célula vai crescer, Deus vai fazer, eu vou prosperar. E você encontra irmãos motivados. Só que tem um problema. Se você é abençoado pelas suas obras, um momento ou outro, você vai perceber que você não consegue cumprir. E aí passa outra semana, aquele irmão que já estava orando, com tanta fé não quer mais. Aquele irmão que cria na multiplicação da célula, agora ele já está querendo entregar. Aquele irmão que tinha chamado e queria cumprir o chamado pastoral, ele queria agora não sabe nem mais o que ele quer da vida, porque a fé na lei, ela é inconstante. Você percebe muitas pessoas que a fé oscila. Por quê? Porque elas estão olhando para si, se elas podem, se elas são boas, se Deus pode dar, se elas estão fazendo corretamente. Então é tudo baseado em você. Você é o centro, você é a pessoa principal. Então se você faz, você é abençoado. Se você não faz, você não é abençoado. E por isso gera uma fé inconstante. Gera a fé de Elias, que numa semana ora, cai fogo do céu, mata 400 profetas. Mas na outra semana está dentro de uma caverna em depressão. Na outra semana, o homem que fez cair fogo do céu, na outra semana estava dentro de uma caverna. Estava pedindo a morte por si. Por quê? Porque quando nós vivemos debaixo da lei, nós somos o centro. Sabe o que é engraçado? Quando Deus foi falar com Elias falou assim, Senhor, basta, eu não sou melhor que meus pais. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava olhando para si. Porque a lei é assim. Tem momentos que você vai estar empolgado, mas tem momentos que você vai estar desanimado. Mas na graça não. A graça nós olhamos para a obra de Cristo. A obra de Cristo é perfeita. O sacrifício de Cristo é perfeito. O que Cristo fez é perfeito. Então a nossa fé agora não está mais, nós não estamos mais em cima do que nós fazemos. Nós estamos em cima do que Cristo fez. Então se essa semana você tem fé para orar, mas na semana que vem você também tem fé. A sua fé é inabalável, porque a sua fé não está em você. A sua fé não está na obra que você está fazendo. A sua fé não está olhando para você, se você fez ou não, se você é agradável diante de Deus ou não. A sua fé agora está em Cristo. E você tem segurança que se você pedir em Cristo, você vai ser ouvido. Quantos creem nisso? Digam amém bem forte. Então, a primeira coisa é uma fé. Quando nós cremos na graça, nós temos uma fé sobrenatural. Estava meditando na palavra essa semana, e você começa a ver o tanto de promessas, o tanto de coisa.
o seu coração enche de fé. Você fala, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou romper, meu Deus. João 14:12, projeta rapidão. Eu não posso falar muito o que está fora, mas diz assim, João. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Versículo seguinte, e tudo quanto pedidos em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Diga glória a Deus. Mas que promessa poderosa Jesus disse, você pode fazer obras maiores do que as minhas. Você pode fazer, se você crê em mim, não em você. Porque se você olha para você, você vai se desmotivar. E a base da lei é essa. A base da lei são, se eu guardar os mandamentos, se eu cumprir a palavra, eu vou ser abençoado. Mas a graça não, é se eu pedir em nome de Jesus, é se eu crer na obra de Cristo. Aleluia, irmãos. Então olha para cá. Como que é a sua fé? Como é a sua motivação? O Senhor quer que você seja animado, motivado. O Senhor quer que você seja, como o Salmo diz, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que Deus quer fazer? Deus quer que você seja motivado. Se você é líder, motivado com a sua célula, motivado com a obra de Deus, motivado com as coisas, porque não depende de você. Você não está olhando mais para você. O que o Senhor quer? Que você seja motivado, animado com as coisas do céu, na vida da igreja. Uma pessoa fé, que confessa, que declara, que quer prosperar, que crê que Deus tem coisas maiores, que sonha com coisas maiores. Eu tenho orado por sonhos grandes para a minha rede e para a nossa igreja. Mas eu tenho falado, as pessoas precisam crer. Porque não adianta. Porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Então não adianta orar sem primeiro o coração crer. Não adianta declarar se o coração... Na verdade, você confessa também para poder gerar fé no seu coração. Mas o que eu estou falando é que não adianta. Nós precisamos primeiro crer que já é possível, que já foi liberado, que por causa da obra de Cristo, Deus pode te prosperar ainda mais. Você pode ter sim a vida dos seus sonhos. A Bíblia diz que você pode fazer obras maiores que Jesus. E olha que o Evangelho de João diz que tem coisas que ele fez que nem estão registradas. E aqueles que ele já fez, que já está registrado, já são grandes. Você pode, eu posso. Mas isso não é apenas uma palavra motivacional, não. Isso é fé. A lei gera uma fé inconstante. Olha para cá. Nesses dias, se sua lei começa... Sua lei não. Sua fé começar a fraquejar, olha para Cristo. Essa noite, para de olhar para você. Você sabe, estava estudando e eu comecei a lembrar. A maioria das vezes que você conversa com os irmãos, você sempre ouve uma frase: pastor, o senhor sabe, ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem suas falhas, tem os seus erros, tem as suas limitações. É comum ouvir isso. Você sabe por quê? A sua consciência já está te dizendo: você, cidadãozinho, você não é tão bom, você não é perfeito. Se a sua consciência já diz isso para você, acabou. Como que vai ser a sua fé? Se vive debaixo da lei, você não vai ter ânimo. Mas se você vive debaixo da graça, você vai falar: eu posso não ser perfeito, mas eu estou em Cristo e Cristo é perfeito. Então agora eu sou perfeito, não por causa das minhas obras, mas por causa da obra de Cristo. Diga amém. Agora, a primeira diferença é quanto à nossa fé. Agora a segunda diferença é com o nosso relacionamento com o Pai. Quando nós vivemos na lei, o nosso relacionamento com Deus, ele é diferente. Ele é distante, inacessível e severo. Você olha para Deus sempre como uma pessoa distante, inacessível e que não é boa o suficiente. Na graça nós vemos totalmente diferente. Nós vemos um Deus acessível, um Deus próximo e nós vemos um Deus bom. E o que isso influencia? A sua oração. Essa semana eu estava meditando, por que é tão difícil as pessoas orarem?
Já parou para pensar nisso? Pergunta para o seu irmão, por que é tão difícil as pessoas orarem? Eu falei para Deus, Deus, não é bom orar? Por que é tão difícil? Por que não é algo assim, sabe? Meu Deus, vou orar. É que tem irmão, você fala assim, irmão, vamos assar uma carne. Ele, aleluia! Vamos, irmão, vamos reunir, que dia, que hora? Aí você fala, vamos orar. Ele fala, ei, pastor, tá difícil, o tempo, o senhor sabe, a vida é corrida. Preste atenção, não estou condenando não, é uma dúvida. E eu falei para Deus mesmo, falei, Senhor, será que não é bom? E o Senhor me falou isso, porque a mentalidade da lei, olha para cá, a mentalidade da lei te faz pensar que Deus é distante. Porque na lei, antigamente, as pessoas não tinham acesso a Deus. O Senhor morava numa arca e ele morava então ali, morava assim, né? A arca representava, não é que Deus morava. A arca representava a presença, e a arca ficava nos santos dos santos, onde só um homem podia entrar uma vez por ano, para poder oferecer um sacrifício, amarrado com uma corda na cintura, com medo de morrer. Então qual que era a imagem de Deus? É por isso que quando você lê o Antigo Testamento, qual que é o comum de você ler histórias? Moisés, Davi, Samuel, são histórias de homens de Deus, alguns homens de Deus, que tiveram intimidade com o Senhor, que viveram na graça no tempo da lei, mas você consegue ver um ambiente de temor, o povo evitando a Deus, o povo se desviando, o povo com temor de Deus. Você tocava na arca, Uzá tocou na arca, ele morreu fulminado na hora. Então a mentalidade da lei é o quê? Deus é distante, Deus é inacessível, e isso influencia, por quê? Porque na graça o Senhor é diferente. Na graça o Senhor é totalmente acessível, tão acessível que Ele fez questão de morar dentro de você. Ele quis ser tão acessível para você. No Antigo Testamento eu acho que Deus ficava ali, Ele falava, olha, eu estou aqui, mas quer saber? Quando o véu se rasgou, Ele falou, eu vou morar dentro do meu povo, eu vou morar dentro deles, eu vou habitar, eles vão ser a minha nova casa. Porque qualquer hora do dia, de manhã, tarde, de noite, madrugada, que eles quiserem falar comigo, eu estou acessível. Na hora que eles quiserem abrir o coração, eu os ouvirei. E o Senhor quis, mas a mentalidade da lei impede. É por isso que muitos irmãos ainda não oram, porque é ruim. Parece que é algo distante. Parece que eles... Eu vou falar, quando eu converti, eu tinha medo de Deus. Os irmãos lembram do disco de oração? Deixa eu ver o tempo aqui. Os irmãos lembram de quantos usaram o disco de oração alguma vez aqui? Talvez os mais antigos na igreja. A primeira coisa que tinha lá, confesse os seus pecados. Irmão, eu ia orar, talvez muitos aqui, eram uns 15, 20 minutos só pedindo perdão. Oh, Deus me perdoa, Senhor me perdoa, oh, Deus me perdoa, oh, Deus me perdoa. Aí eu ia começar a orar, eu falava, rapaz, acho que Deus está zangado ainda, Senhor me perdoa de novo, Senhor, tem pecado que eu não estou lembrando, Senhor me perdoa por esses que eu não estou lembrando, Senhor. Aí eu ia orar, eu falava, acho que não está bom ainda, Senhor, mas assim, para ser sincero, me perdoa mesmo. E tem gente que até hoje é assim, por quê? Porque ele está na lei. Porque na lei Deus punia, sim, os pecados. Na lei, se você não fosse certinho, a maldição comia mesmo. Então a mentalidade está aqui. Então você vai orar, você fala, não vou orar não, Deus não vai me ouvir. Não vou orar não, essa semana eu não li a Bíblia, Deus não está legal comigo. Eu não vou participar não, porque você sabe, eu me sinto sujo. Eu sinto que eu tenho uma dívida. Quem sente que tem uma dívida, ou quem tem uma dívida com alguém, ele sempre tenta evitar essa pessoa. Sempre tenta. Se você está devendo alguém, provavelmente você evita essa pessoa. Não é verdade? Evita ir naquela loja. Tem gente que evita atender o telefone. Não é verdade? Quando o 011 liga já... Por quê? Você está em dívida. Agora o problema é, se você está em dívida com a loja, você não vai lá. Você evita, vai em outra comprar. Você está com dívida com uma pessoa, você evita. Porque você sabe, até se você for conversar com esse irmão, o assunto pode girar e vai cair na dívida. Agora, se você acha que você tem uma dívida com Deus, você não vai orar. Porque você acha que toda vez que você for orar, Deus vai te cobrar dívida.
E aí? Você não mudou de vida ainda? E aí, você não fez? Você sabe, nós precisamos entender. Temos revelação disso. Na lei, a mentalidade de Deus é que Deus é um Deus mau. Muitas pessoas, eu estava lendo um artigo e ele falava que um dos livros favoritos dos ateus é Levítico, porque Levítico é pesado mesmo. Deuteronômio nem se fala. Se você pega na sua casa Deuteronômio 28, do versículo 15 em diante. Irmãos, eu estava lendo, eu falei, não, isso aqui não pode estar na Bíblia, não. Porque é muito, muito duro. Não projeta, não. Senão o povo vai ler em casa, não lê agora também não. Olha para cá. Então o que acontece? Então você cria medo de Deus, você não quer orar, você não quer relacionar, você não tem coragem de pedir nada, você não tem coragem de orar pela célula crescer, pelos irmãos crescerem, pelo casamento, por prosperidade. Então você trava, e Deus tem tudo para te dar, tudo para te abençoar, mas Ele não tem como te dar forçado, Ele não tem como te prosperar na força, Ele não tem como fazer sua célula crescer na força, Ele respeita, por isso Ele quer que você ore, mas mude a sua visão. Na graça Deus é acessível, na graça Deus é bom. Romanos capítulo, esqueci. Romanos capítulo, depois eu lembro. Romanos diz que para aquele que trabalha, o salário é dívida. Para quem trabalha, o salário é uma dívida. Mas para aquele que não trabalha, o salário é graça. Deixa eu falar para você, na graça nós não enxergamos mais Deus mal, nós enxergamos a bondade de Deus. Porque Deus, os irmãos lembram, Deus se relaciona por meio de uma aliança. Então mesmo que você não cumpra a sua parte, o que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer, irmãos? Ele vai cumprir a parte dele. Então mesmo que você não mereça, mesmo que você não faça, mesmo que você não se posicione, se você pedir, Ele vai cumprir a parte dele. Porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele vai cumprir, Ele vai se posicionar. Então na graça nós vemos um Deus bom, que entrega o seu, como o pastor Alex leu, que entrega o próprio Filho. Se Ele deu Jesus, o que Ele vai te negar? Deus é bom, Deus é gracioso, os ouvidos de Deus estão abertos. Você não precisa ter medo, mas a mentalidade da lei precisa ser quebrada. Você precisa enxergar o Deus do Novo Testamento, você precisa enxergar o Deus da graça. Não que no Antigo Testamento Ele era mau, não que no Antigo Testamento Ele era cruel, não. Ele sempre foi bom, Ele sempre foi gracioso. O problema é a maneira que as pessoas queriam se relacionar com Ele. Tanto é que Davi, no tempo da lei, a Bíblia diz que Davi entrou no santo lugar, dentro do templo, comeu os pães que só o sacerdote poderia comer, e deu ainda para os seus companheiros. E a Bíblia diz que não aconteceu nada com ele. Por quê? Ele conhecia a graça de Deus. Moisés, você olha a vida de Moisés. Então nós precisamos ver que a nossa mentalidade a respeito de Deus. Outro ponto, na lei, Deus não era pai. Na graça, Deus se revelou como pai. E isso é uma diferença enorme. Porque na lei, João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Então na lei, por mais que Deus era Senhor, um bom Senhor, mas Ele era Senhor. Ele não era pai. Ele não tinha se revelado como pai ainda. E você sabe qual que é a diferença entre vou usar o termo patrão para ficar mais claro. Mas qual que é a diferença de um patrão para um pai? A diferença é que se você meia-noite tiver ali 2 horas da manhã, você passar uma dificuldade, passar um problema, e você ligar para o seu patrão: ô rapaz, tem um problema aqui, vem me ajudar. Se ele te atender, vai ser muito. Mas talvez um patrão ou outro vai ajudar. Mas eu tenho certeza que se um filho ligar para o pai de madrugada pedindo ajuda, é certeza que o pai vai. É certeza. Um patrão, se tiver um funcionário nas drogas, dificilmente um patrão vai deixar um funcionário lá. Provavelmente ele vai demitir. Mas é dificilmente um pai deixar um filho que está nas drogas. Ele vai com o filho até o fim. Ele insiste, ele acredita. Eu já acompanhei vários casos assim. O pai acredita, um patrão, um senhor, por mais que ele seja um bom senhor, um senhor muito gracioso,
ele ainda não é um pai. E Deus se revela na nova aliança como pai, acessível, amoroso, cheio de graça. E agora, você não está mais no templo apenas, você está na casa. Na empresa, se você abrir a geladeira e comer tudo que está lá, pode dar problema. Mas na casa não, você é livre para abrir a geladeira e comer. Na casa, você é livre para andar, para falar, é sua casa, é seu lar. E assim, tem muitos irmãos que ainda, a mentalidade da lei, eles travam na sua mente. E eles enxergam a obra como um grande serviço a Deus, por mais que seja. Mas eles não enxergam que isso aqui é uma diversão. Sabe, a minha oração, e eu falo isso porque mais de 10 anos que eu estou na igreja, é que quando os nossos líderes entenderem que liderar uma diversão, vai mudar. É diversão, é divertido, é alegre, é bom, é gracioso. Você tem problema, você tem desafio, você tem crise, normal da vida, mas é diferente. Você está servindo o seu pai, você está trabalhando com o seu pai. Então, a grande diferença é que a maneira que nós enxergamos a Deus, na lei, nós temos uma fé inconstante, mas na graça nós temos uma fé sobrenatural. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Na graça, nós temos uma fé sobrenatural, porque nós não confiamos na nossa justiça. Diga, na graça, nós temos intimidade com Deus, nós temos um Deus acessível, presente e amoroso. Diga, na graça, Deus não é apenas o nosso Senhor, mas Ele é Pai. É por isso que Romanos diz, Paulo fala, que nós chamamos de Abba, Pai. Agora, na antiga aliança, havia condenação, mas na nova aliança, nós exortamos em amor. Isso eu queria falar para você, porque muda muita coisa. Você sabe, qual que é a principal, não vou dizer a principal, porque existem muitas outras, mas uma grande dificuldade dos irmãos, é porque eles falam assim, pastor, se a gente pregar a graça, os irmãos vão ficar soltos, pastor. Agora o irmão vai pecar, ele vai fazer as coisas, ele fala, estou na graça. Isso é antigo. Ah, pastor, se a gente pregar a graça, as pessoas agora vão relaxar. Ah, pastor, se a gente prega a graça. E você sabe, eu vou falar disso no final. Isso é uma visão totalmente errada, que nós vamos mudar. Mas você sabe qual que é a grande questão? É porque na graça, nós não condenamos mais. Nós exortamos em amor. Nós reafirmamos identidade. Então nós não condenamos. Se você for olhar 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante, você vai ver Paulo exortando os irmãos da igreja de Corinto. E parece que havia ali irmãos que haviam se deitado com prostitutas. Acredita nisso? Crente deitando com prostituta. Você sabe como que Paulo exorta ele? Não é que na graça não há exortação, não é que na graça não há, mas Paulo exorta da seguinte maneira, fala, irmãos, vocês agora são templo do Espírito Santo, Deus habita dentro de vocês, vocês são casa de Deus, como que vocês vão unir Cristo com demônios? Como que você vai unir Cristo com demônio? E ele fala, não façam isso, porque vocês já foram lavados pelo sangue, e agora vocês são casa de Deus, amém, irmãos? Isso é a mensagem da graça, é para reafirmar a identidade. Então você não é que você não vai exortar, você vai exortar, você vai ensinar, mas você não vai destruir a identidade, porque olha para cá, um irmão que deita com prostituta, como que você seria exortado? Rapaz, esse cara nem nasceu de novo, não é crente não, safado, vagabundo, não, isso aí não nasceu de novo não, não tem nenhum espírito não, isso é gente sem... Você já viu irmãos falando assim? Por quê? Isso é condenação. Você está tirando a identidade dele. Paulo não. Paulo entendia a graça. Paulo fala, olha, você é filho, você é salvo, mas isso não compete mais a você.
porque o Espírito de Deus está em você. Imagina o Espírito de Deus lá. Você é casado, você tem a sua esposa, você está com outra mulher. Imagina o Espírito de Deus vendo aquela cena. Imagina você ali, levando o Espírito de Deus no meio de demônios. Imagina, você é templo. Então nós não condenamos. A diferença da lei para a graça é: não condene mais. Não condene as pessoas, não tire a identidade, não crie, é difícil, não rotule, não crie rótulos, porque Deus não se agrada disso. Para Deus você é perfeito, para Cristo você já está santo, você é justo. Para Cristo para Deus, Ele olha para você e Ele vê Cristo. Na graça agora, como nós não conseguiríamos ser perfeitos e cumprir a lei, a Bíblia diz que Cristo veio e cumpriu a lei para você. Como você nunca poderia ser santo, Cristo veio e viveu uma vida de santidade e morreu na cruz para que você seja santo. Como você nunca conseguiria atingir os altos padrões de Deus, Cristo veio e cumpriu os padrões de Deus para você. Como você jamais conseguiria agradar a Deus, Cristo veio e agradou a Deus na cruz. E agora, para não ter mais problema, Ele te colocou nele. Você está em Cristo. Então quando o Pai olha para você, Ele vê Cristo. É por isso que quando nós cremos, agora nós não vamos condenar mais. E quanto mais você estuda a graça, eu tenho aprendido isso, você para de condenar. Para de condenar os irmãos. Porque você começa a enxergar Deus, eles, como Deus vê. E você tem medo de condenar. Tem temor, porque se Deus vê ele perfeito, e eu vou falar sobre isso, o tamanho do preço que foi, você agora tem zelo, você quer reafirmar, você é santo, você é justo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então a nossa vida muda, nós precisamos entender agora que o véu foi rasgado, nós temos acesso, nós precisamos viver pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Os irmãos conhecem de cabeça, mas de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, para agradar a Deus, nós precisamos ter fé. Fé na obra de Cristo. Fé no que Cristo já realizou. E por que é importante nós crermos? Primeira coisa é porque Deus é bom. Nós precisamos ter fé que Deus é bom. Deus é gracioso. Como eu te falei, Deus não abandonou você, Deus não abandonou o homem, Deus não abandonou a humanidade. Deus decidiu resgatá-los. Deus decidiu salvá-los. Deus decidiu dar vida. A questão é que Deus é tão justo que Ele não pode abrir mão da sua justiça. Deus não poderia passar um pano e falar que vamos continuar. Não. Você pecou, você errou, você falhou. E agora, por causa disso, existem consequências. Existe um preço a ser pago. Mas eu vou dizer algo para você, você jamais vai pagar esse preço. Você jamais vai conseguir. Então na nova aliança o Senhor diz algo. Desde a antiga aliança, desde Gênesis ele vai falando que Jesus viria. Ele quis falar algo para nós. Eu quero pagar o preço para vocês. Eu vou pagar o preço do pecado. Eu vou pagar o preço. Eu vou levar as condenações. Eu vou levar tudo sobre mim. Para que você agora viva nessa aliança a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É Deus dando tudo para quem não merecia nada. É Deus abençoando aquele que não merecia ser abençoado. Por quê? Por que nós temos que crer? Por que nós temos que ver? Porque o preço foi muito alto, irmãos. O preço para nós sermos justos. Então olha para cá, algumas coisas que nós precisamos mudar. Primeira coisa, nunca diga que a graça é inferior à lei. Nunca diga. Nunca diga que a graça é menor. Por quê? Porque senão você está dizendo que você sabe mais que Deus. Você está falando que você sabe mais. Se Deus deu uma nova aliança, como diz Hebreus, é porque a nova não tinha poder suficiente. A velha. Obrigado. A velha não tinha poder suficiente. Se Deus deu uma nova aliança, é porque a velha não seria capaz. Então Ele
acrescentou isso. Nós não sabemos mais que Deus. Segundo, não diga que a graça vai gerar crentes relaxados. Não diga que a graça, talvez essas pessoas não entenderam a graça ainda, talvez essas pessoas não tiveram revelação, mas a graça nunca gera pessoas descomprometidas. Porque se você falar isso, você está dizendo que Deus também errou, que era melhor Jesus não ter vindo, era melhor Jesus não ter morrido, porque assim nós teríamos crentes mais fiéis, pessoas com medo de Deus, pessoas apavoradas, com medo do devorador, do migrador. Nós teríamos pessoas, não. Então se você crê que a graça não é capaz de gerar crentes mais apaixonados, crentes mais fervorosos, cheios de fé, preste atenção, se Deus deu Jesus, se Deus deu a graça, é para que nós saibamos que esse é o melhor caminho, essa é a aliança que Ele quer que nós venhamos viver, é isso, não gera. Eu vou falar para você, quem quer pecar, ele vai pecar. E você sabe qual a diferença? Aqueles que pecam na lei, eles fazem algo, eles fogem. Então antigamente, nós pregávamos, e a pessoa falava, rapaz, você quer saber? Isso é muito duro para mim, eu não consigo viver assim. E a pessoa às vezes saía da igreja, se afastava. Hoje o que acontece? Você fala para ele que ele é amado, o que ele faz? Ele fica aqui dentro. Ah, pastor, eu sou amado. Mas é melhor saber que é amado do que saber que é condenado. Você sabe por quê? Porque o filho pródigo, quando saiu de casa, gastou tudo que tinha, fez tanta besteira, estava lá querendo comer a comida dos porcos, que até hoje eu não entendo que nível de fome é esse. A Bíblia diz que ele caiu em si. E o que ele lembrou? Meu pai é bom. Meu pai é bom. Porque até os trabalhadores têm o que eu não tenho aqui. Se os trabalhadores têm o que eu não tenho, imagina eu que sou filho. Eu vou lá, vou falar que eu sou empregado, mas querendo ou não, ele chegou lá, o pai o recebeu como filho. Pregue o amor de Deus, pregue a graça de Deus, reafirma a identidade dos irmãos, digam que eles são amados, diga, porque uma hora ele vai cair em si. Uma hora a ficha vai cair, uma hora ele vai entender, uma hora quando talvez seja tarde, quando ele está quase comendo a comida do porco, mas ele vai entender, ele vai falar, meu pai é bom, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Ele vai entender que ele é amado do Senhor. Terceiro, porque Deus é tão rico, que Ele não precisa vender nada. E nós éramos tão pobres, que nós não poderíamos pagar o preço. Por que Deus deu a graça? Por que o Senhor quer que nós vivamos nessa aliança? Porque nós somos incapazes de viver na velha. Nos limita a nossa fé, nos limita a nós mesmos. E se olha para cá, se você essa noite continuar olhando para você, infelizmente você não vai chegar muito longe. Mas se você olhar para Cristo, você vai crescer. Porque você vai olhar para aquele que é perfeito, para aquele que é santo, você vai se motivar, despertar. E por último é porque o Senhor sacrificou o seu próprio Filho. Olha para cá, eu queria encerrar falando isso para você. O Senhor, determinado dia, Ele percebeu que nós seríamos incapazes de cumprir. Que nós seríamos incapazes de viver uma vida abundante, cheia de graça, se nós vivêssemos apenas debaixo da antiga aliança. Então Ele decidiu algo, Ele decidiu vir à terra. A Bíblia diz que Deus, Filipenses 2,5, se tornando em forma de homem, foi diminuindo, até fecundar, ser um óvulo fecundado em uma mulher. A Bíblia diz que Jesus nasceu, Jesus cresceu, e tinha algo, para que o homem fosse perdoado, era necessário o derramamento de sangue. Então Deus criou um corpo, Deus criou veias, e Deus criou sangue, porque esse era o caminho de nós sermos perdoados. A Bíblia diz então que Jesus foi até a cruz. Mas você sabe o que é poderoso? É que o medo de Jesus não era o medo dos chicotes. O medo de Jesus não era o medo ali de ser açoitado.
o medo dos pregos, como os filmes mostram. Não, o maior temor de Jesus naquele momento, na hora da crucificação, é porque ele ia enfrentar o Pai. Ele iria enfrentar o Pai. E ele sabia que naquele momento seria um momento tão chave. E a Bíblia diz então que Jesus foi até a cruz. E quando Jesus estava indo ali naquele momento, a Bíblia diz, relata na sua crucificação, que ele então foi pregado e levantado. E agora os céus não estavam mais abertos. A Bíblia diz que os céus estavam negros e havia trevas sobre a face da terra. Não era antigamente quando ele falava e o céu aberto dizia: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora os céus estavam fechados. E então naquele momento, assim como no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele precisava oferecer o sacrifício pelo pecado. A Bíblia diz que ele imolava um cordeiro, um animal às 9. Ele imolava outro animal às 13. Para que o sacrifício fosse perfeito. Cristo esteve pendurado na cruz, das 9 da manhã até as 1 da tarde. Porque ele era o Cordeiro de Deus. Preste atenção, a nossa obra é tão incapaz, é uma obra tão inútil, que durante milhares de anos, muitos homens levaram cordeiros e animais para serem sacrificados, mas o sangue deles não era suficiente. O sangue daqueles animais não era. Então Deus decidiu fazer algo. Era a vez de Deus sacrificar. O homem sacrificou muitas vezes, ofereceu muitos animais, mas não tinha poder. Mas agora Deus tinha que fazer algo. Ele tinha que sacrificar o cordeiro dele. É por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Deus coloca então Jesus ali na cruz, eu creio que esse foi o momento mais chave de toda a história. Por quê? Porque foi na hora que os anjos do céu pararam, se levantaram, os seres viventes, toda a criação, todo o céu parou e foi olhar, porque está na hora de Deus sacrificar o seu filho. Está na hora de Deus sacrificar o seu cordeiro pela humanidade. E a Bíblia diz então, que naquele momento Jesus, pregado na cruz, fixado naquela cruz. Projeta para mim Isaías capítulo 53, versículo 11. Ele verá, Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Você sabe por que nós somos, pode deixar aí, por que nós somos abençoados hoje? É porque nós que nunca praticamos um ato de justiça, nunca conseguimos ser justos, nós somos abençoados porque Cristo se fez injusto. Nós somos justos porque Cristo se fez injustos. Nós somos santos porque Ele se fez pecado. Nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 10. Preste atenção nesse texto. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando dele a sua alma como oferta pelo pecado. Até aí. Você sabe, eu fui olhar o original. A Bíblia diz que o Senhor teve prazer em moer a Cristo. Prazer em fazê-lo enfermar. E esse moer é esmagar. Deus teve prazer em esmagar a Cristo. Porque naquele momento o nosso pecado, o pecado de milhões e milhões de pessoas, o pecado de todos os tempos estava sendo condenado.
o Senhor se levantou do seu trono no céu, com os anjos olhando, com toda a criação olhando, e Ele então começou a esmagar o seu filho, das 9 às 13, Cristo sendo punido, os pecados da humanidade, todas as maldições que deviam cair sobre você, estavam caindo sobre Ele, todos os pecados que deveriam destruir a sua vida, estavam caindo sobre Ele, toda a enfermidade que deveria ser sobre você, naquele momento, estava caindo sobre Ele, naquele momento Deus estava esmagando, prensando, destruindo, sacrificando o cordeiro, sacrificando o seu cordeiro, sacrificando o seu filho. Mas a Bíblia diz: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Nunca diga que a graça é barata. Nunca pregue a graça para as pessoas como se fosse algo simples. Nunca pregue para as pessoas como se fosse algo vil, sem valor, sem importância, porque o trabalho foi penoso. Mas o problema é a nossa justiça própria, que é desvalorizar, porque como não exige nada de você, apenas que você creia. Às vezes você fala: pastor, essa mensagem é muito simples. Pastor, mas quer dizer que agora eu sou santo, quer dizer que eu sou justo, quer dizer que eu vou pedir para Deus e Deus vai me abençoar. Ah, pastor, mas por quê? Porque você não viu o penoso trabalho de Cristo. O trabalho foi muito pesado, a mensagem não é barata, custou caro, custou um sacrifício que jamais existiu. Foi um penoso trabalho vir, foi um penoso trabalho morrer, foi um penoso trabalho. A Bíblia diz em Mateus 3,17 que os céus se abriram e o Pai disse: tu és o meu filho amado. A Bíblia diz que Deus não pode mentir, então Jesus era amado. Você sabe qual que era a dificuldade? Imagina Deus esmagando quem Ele mais amava. Imagina Deus esmagando o seu filho amado. Isso foi por mim e por você, foi por nós, esse sacrifício. Por isso Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então naquele momento o Senhor viu, mas Ele viu que Ele não viu uma igreja, Ele não viu um povo que vivia debaixo de condenação, Ele não viu um povo que vivia limitado porque olhava para si. Ele viu um povo que confiava na obra do Filho, um povo que olhava para a obra da cruz e falava: rapaz, eu vou orar sim, eu vou pedir coisas grandes, porque o sacrifício foi grande. Eu vou crescer, eu vou experimentar de coisas poderosas em Deus. A minha célula vai romper, eu vou multiplicar, eu vou avançar, eu vou prosperar. Meu casamento vai ser uma bênção. Pastor, mas eu não sou um bom marido, eu não sou um bom esposo. O senhor não entende, pastor, depende da gente também. Mas vai olhando para a cruz, porque se a cruz é poderosa para te tornar justo, a obra da cruz pode mudar o seu casamento, a obra da cruz pode mudar a sua vida. Sabe, nós não podemos viver limitados, nós precisamos confessar. É pela fé, é pela graça, é pela obra da cruz. E a Bíblia diz que Ele levou as nossas iniquidades. Não há mais pecado sobre mim e sobre você. Pastor, mas eu peco, eu erro, eu falho. O senhor não entende. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você olhar no espelho, você pode ver falhas. Quando você olhar para si. Mas o segredo da vida cristã agora é não mais olhar para si, é olhar para Cristo. Pastor, mas é difícil. Lembra do sacrifício da cruz. Lembra que Ele levou. Lembra que Deus entregou o seu Filho amado por você. Nós precisamos nesses dias experimentar de uma revolução no nosso meio. Seu coração precisa explodir de fé. A nossa vida precisa ser impactada. As nossas orações estarão fluindo, cheias. Pessoas apaixonadas, porque agora não há mais limite, não há mais barreira, não há mais pecado, não há mais condenação. Há apenas um povo que compreendeu o amor de Deus. E aqueles que são amados, eles respondem a esse amor. Vamos ficar de pé essa noite? Queria chamar os irmãos de louvor para nós orarmos essa noite. Nós vamos investir um tempo e nós vamos clamar ao Senhor. Deus, nós precisamos entender
Eu sei, preste atenção, nem de longe uma mensagem só vai transformar. É necessário meditar, é necessário escutar, é necessário escutar de novo, meditar. Por quê, pastor? Porque a nossa justiça própria não aceita. Nós não aceitamos ficar de fora. Como assim? Como o pastor Mauro falou nesses dias. Quer dizer que é só eu olhar para a cruz? É só você olhar para a cruz. Quer dizer que é só crer na obra? Isso, é só crer na obra. Quer dizer que agora eu vou só exercer fé? Isso. Você vai exercer fé no sacrifício, na obra, olhar para o amor de Deus. E eu vou dizer algo para você: quando você crer, quando você meditar, seu coração vai explodir. Ninguém vai mais te ficar o tempo todo te cobrando para alguma coisa, não. Você agora vai ser como Paulo. Você vai querer fazer, você vai falar: como que eu posso ficar parado com esse amor tão grande? Mas não é pela força, é pelo constrangimento do amor. A condenação da lei nunca produziu tantos homens e mulheres apaixonados, mas o constrangimento da graça gera pessoas apaixonadas. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração nesse momento. Sabe, existem muitas raízes no nosso coração, mas o Senhor essa noite quer falar para você algo. Você é meu filho amado, você é quem eu deposito o meu prazer, você foi escolhido, você está em Cristo. Eu entreguei o meu filho por você, eu fiz cordeiro para levar o sacrifício, para ser como sacrifício. E nessa noite eu quero que você entenda o tanto que você é amado, o tanto que eu te amo, o tanto que eu quero te abençoar. Eu só tinha um filho, e eu entreguei ele por amor a você. Eu esmaguei ele naquela cruz por você. Eu joguei os seus pecados nele, mesmo jamais ele tendo pecado, eu o fiz pecado. Tendo jamais ele errado, eu coloquei os seus erros sobre ele, para que hoje eu possa te chamar de filho, para que hoje você possa desfrutar. Você não precisa conquistar, já foi conquistado na cruz. Basta você se apropriar, basta você receber, e o seu coração, a sua vida vai ser transformada, a sua fé vai ser totalmente mudada. Oh, vamos declarar essa canção ao Senhor.